Como é que está o calor aí na sua cidade, na sua região? Eu moro aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Está fazendo muito calor e a impressão que se tem é que parece que a cada ano as temperaturas estão mais elevadas, né? Mas parece que isso não é só impressão, não. E essa exposição excessiva a temperaturas elevadas pode acarretar alguns problemas como insolação ou exaustão pelo calor. As pessoas idosas, as obesas que fazem uso de determinadas drogas como álcool são mais susceptíveis aos distúrbios causados pelas altas temperaturas. Bom, a melhor forma de evitar os contratempos é utilizar o bom senso e quem vai nos trazer algumas orientações sobre o assunto é o clínico geral Dr. Breno Figueiredo Gomes. Dr. Breno, bom dia. Bom dia. Bem-vindo aqui no De Tudo Um Pouco. Prazer. Nós não somos meteorologistas, eu talvez não tenho, muito leigo no assunto, mas parece que as temperaturas andam cada vez mais altas. Sem dúvida, né? E a impressão é essa mesmo. Você sabe que eu moro aqui em Belo Horizonte há 12 anos, eu sou paulistano. Sim. E logo nos primeiros anos que eu cheguei aqui, eu e a família toda paulistana, a gente falou, puxa, aqui em Belo Horizonte a temperatura é muito igual, aqui não existe inverno, parece que está sempre 22, 23. O que tem acontecido com Belo Horizonte, com altas temperaturas, né? Acima de 30, isso repercute em todos os estados, por todo o Brasil. Sem dúvida. Conta um pouquinho pra gente dos perigos desse calor todo, desse sol, né, tão incandescente aí. Igual você falou, as pessoas que têm que se preocupar mais, geralmente são os idosos realmente e as crianças. Por quê, doutor? Primeiro, os idosos, eles têm uma reserva, uma condição de estabilização muito menor do que o jovem. Né? Então, assim, se não há ingestão adequada de água, os efeitos aí da desidratação, eles aparecem muito mais rápido e de maneira muito mais aguda. Então, o idoso que não ingere a quantidade adequada de água, de uma hora para outra, pode ficar sonolento, para de conversar, que já conversava, ou tem algum déficit, né, neurológico, eles são muito mais susceptíveis. E as crianças, muito pela exposição, porque a criança não para quieta. Aquela correria danada durante o dia, fica muito no sol, tem que lembrar sempre da hidratação, do protetor solar, principalmente para as crianças, né? Então, é uma preocupação, sim, para nós médicos, e inclusive por conta da própria baixa umidade relativa do ar. Né? Ontem parece que foi uma das menores de Belo Horizonte, abaixo de 20%. Poxa, né? Então, assim, isso predispõe muito às infecções, principalmente respiratórias também. Né? Antes do programa começar, a gente estava ali no camarim se trocando, tal, conversando com a Raquel, que é a nossa maquiadora. De repente, na TV, começou a passar uma matéria, né? Você falou assim sobre o calor trazer sonolência, né? E outros sintomas. E aí a matéria falava sobre mau humor, se o calor também causa mau humor. Pode causar, não pode? Claro, aí na verdade tudo que traz algum incômodo para a gente, né, traz o mau humor. E o calor é um deles, né? Ainda mais para o Belo Horizontino, que não é tão acostumado assim, né? Quando vem uma onda de calor dessa, o mau humor ele é mais frequente, sim, sem dúvida. Hoje eu levei um susto, eu levantei pela manhã, desci as escadas de casa, quando eu chego na sala, tá minha filha no colchão na sala, porque acho que o ar-condicionado é um pouco melhor. Quer dizer, está todo mundo tentando, de alguma forma. Uma saída, né? Agora, doutor Breno, eu acho que a gente tem todos aqueles cuidados, a gente recebe muita orientação de que o sol de tal a tal período, da manhã, à tarde, mas mesmo nos períodos bons do sol, ainda assim está preocupante, né? Porque é muito calor. Sem dúvida. E, na verdade, a proteção ela é indispensável a qualquer horário mesmo. Né? O recomendado é você pegar o sol antes das 10 horas da manhã, que é um sol mais brando, e depois das 4, 5 horas da tarde, no horário de verão, que também seria um pouco mais brando. Mas isso não afasta a necessidade de proteção, de uso de filtro solar, de hidratação frequente também. Né? Independente do horário, são medidas que devem ser tomadas continuamente. Ó, dicas boas. Então, muita hidratação, filtro solar sempre, né? O que você percebe? Eu não sei se você tem um consultório particular ou você também clinica num hospital. Nesse período, o que você percebe de diferente dentro dos hospitais? O mais frequente, eu dou plantão no pronto-socorro, né? O mais frequente, sem dúvida nenhuma, são as infecções gastrointestinais. Né? Pessoas que vêm com náuseas, com vômitos, com diarreia, e geralmente associada ou à infecção alimentar, que é muito comum nessa época do ano, porque o armazenamento dos alimentos às vezes não é adequado, então há uma proliferação de bactérias, de patógenos ali, né, e a pessoa desenvolve a infecção, ou até mesmo o mais conhecido, que é o rotavírus, que é uma infecção que é igual um quadro gripal mesmo, que passa de uma pessoa para outra. Então, isso é típico. Vem um da família, você pergunta, teve mais alguém? Não, teve. Minha filha teve há 5 dias atrás. E aí pode vir dos 3 jeitos. Às vezes vem só com vômito, muita náusea, dor abdominal.
diarreia, e tem gente que vem com os dois juntos. Os dois juntos. Náusea, diarreia E a desidratação é perigosíssima, né? Porque num quadro desse... E eu vejo até pra gente dentro de casa, né? Eu vejo ali, todo dentro da sala, que a gente tem um ar-condicionado. Aí você vai pra cozinha, é uma estufa. Aí você sobe pro quarto, tem um ventilador de teto. Então, dentro da própria casa, você vive várias temperaturas, né, térmicas diferentes. Quer dizer, isso pro corpo também. Sim, essas oscilações de temperatura muito importantes, e o ar-condicionado, vale ressaltar, ele resfria a partir da retirada da umidade do ar, né? É verdade. Então, o ar, no local que tem o ar-condicionado, a umidade relativa cai muito. Então, as mucosas, principalmente nasal, da garganta, sentem muito também. Então, elas irritam com maior facilidade se você tem essas oscilações de temperatura, né? Entendi. Então, aí predispõe a esses quadros infecciosos. Você falou sobre o quadro de desidratação, a própria problemas do intestino, e náuseas e tudo isso. Agora, o que o sol pode causar como doença especificamente na pele? Quais os tipos de infecções? O que acontece? As duas, na verdade, você pode distinguir em 3 diferentes. A primeira é a insolação, que é a queimadura, literalmente, né? A pessoa que não se protege, obviamente, com o filtro solar, ele tem queimadura e pode chegar a queimadura até de 2º grau mesmo, com insolação, com desidratação, mal-estar, vômito, secundária desidratação, né? O segundo, que é mais a longo prazo, que entra nesse mesmo critério, são os tumores de pele, né? A gente sabe da associação, e é muito claro isso, a associação da exposição excessiva ao sol com alguns tipos de tumores de pele, né? Então, é importantíssimo evitar isso. E nessa época do ano é muito comum, porque como a pessoa sua muito, essas roupas muito sintéticas e tudo, principalmente nas regiões inguinais, que é entre as pernas, debaixo nas axilas, você pode desenvolver também infecções. Aí são as infecções fúngicas, as micoses. No pé, que o suor, né, que é a umidade junto com o calor, é um ninho aí para a proliferação de fungos. Mesmo né? a gente, como leigo, você percebe, por exemplo, que as cores mais escuras, né? Você sente mais calor, né? Sim. Dependendo do tecido, você vai ter uma malha que é mais gostosa do que um tecido mais, tipo de um nylon, né? Uma Sim. coisa mais... Então, a gente mesmo, né? Mesmo sendo leigo no assunto, você percebe as roupas que retêm, as cores que retêm mais calor. Justamente. Agora, a gente se engana muito em achar que como o sol não está incidindo, você não precisa de ter tanta proteção da pele, mas mesmo na sombra, não, doutor Breno? Mesmo na sombra, principalmente em praia, porque o reflexo do sol que vem da areia, por exemplo, ele é tão importante ou até mais do que o sol incidindo direto. Então, a exposição, quando você não está utilizando roupas, né, é importantíssimo haver a proteção. Você tem razão, tem que usar o filtro solar mesmo. Legal. Obviamente que existe uma grande perda de líquido por causa do calor excessivo. E qual a melhor forma de nós repormos esses líquidos? Hidratação oral, disparado. E aí, qualquer água tipo, mesmo, água, líquido, água de coco é um repositor muito bacana. Né? Esses repositores, esses isotônicos, isso é bom também? Também, porque tem a quantidade de água necessária, tem alguns sódio, potássio, essas coisas que você perde no suor também. E nesse quadro, por exemplo, de um desarranjo intestinal, esses isotônicos ajudam também? Ajudam também. Na verdade, a hidratação com sucos naturais, água, isotônicos, água de coco, qualquer tipo de hidratação ajuda. Tem muita gente que pergunta, né? E refrigerante? Pode? Refrigerante a gente tenta evitar. Já quer um álibi, né? Deixa eu ver se o médico fala, refrigerante pode. Então, na verdade, a hidratação por si só ela é importantíssima. E é um dos fatores que, às vezes, exige que o paciente vá para o pronto-socorro. Se ele não está conseguindo ingerir a quantidade adequada, tem que ser venoso para você ter, para conseguir hidratar o paciente adequadamente. Né? Claro que talvez um nutricionista, mas dentro da sua qualificação como médico, você sugere algum tipo de repositor desses sais, algum alimento que seja bom, algum suco diferenciado? Na verdade, o que a gente gosta de recomendar mesmo é água de coco, que é um repositor muito completo, natural, né? E sucos naturais em geral, entendeu? Aquele que o paciente prefere, ou que gosta, que tolere mais, né? Então, isso varia muito também de paciente para paciente. O importante é estar ingerindo a quantidade adequada de água, né? Legal. Outra coisa que eu queria te perguntar é sobre a própria água. Parece que as pessoas, a maioria delas, só toma água quando realmente está com sede, muita sede. Eu acredito que a gente precisa mudar esse hábito em relação à ingestão de líquidos, né? Sem dúvida. E com a idade, principalmente, a sede ela vai se perdendo. Por que você olhou para mim quando você falou com a idade? Não olhei para você, eu estou conversando com você.
Na verdade, isso é muito comum. A pessoa vai ficando mais idosa, a sensação da sede ela vai diminuindo. É mesmo? Então não há necessidade de... A criança toda hora está pedindo água. O idoso não, vai diminuindo. E aí que mora o perigo, entendeu? Porque o idoso que vai diminuir a ingestão nesse calor absurdo, né, a chance de desidratação é muito maior, né? Doutor, para a gente ser assim, bastante prático para o nosso telespectador, se você pudesse dar uma resumida para a gente nessas dicas de como a gente se portar no meio desse calor todo e também como proceder no momento, né, de um desarranjo intestinal, essa náusea, quais são os sintomas que a gente tem que se preocupar, né, como combater isso tudo. Na verdade, nessa época de calor, principalmente, é muito importante a gente preocupar com o tipo de alimentação, principalmente em viagens, né, o armazenamento da alimentação é muito importante. A partir do momento que você vai na feira, compra alimentos, principalmente frutas, legumes, em geral, tem que ser feita uma limpeza, uma antisepsia que a gente chama, ou seja, geralmente com água e água sanitária mesmo, tem a dosagem certinha na maioria das águas sanitárias, você tem a dosagem adequada, deixar as frutas, os alimentos descansando ali durante meia hora, depois lavar intensamente. Isso tudo evita a contaminação alimentar, que são esses desarranjos intestinais. Em relação ao calor, a desidratação, foi o que a gente comentou. É muito importante, independente da sede, criar-se o hábito de ingerir líquidos frequentemente ao longo do dia. Tem aquele número que todo mundo fala, né? 2 litros por dia. Esse é um número que varia muito de paciente para paciente, de pessoa para pessoa. Bom não ouvir isso, necessariamente Breno, sabe paciente. porque a gente se sente devendo, né? Porque você fala assim, eu tomei hoje só uma garrafinha que dá 1 litro, ou eu tomo muito, tomo 3 litros, estou errando. Varia, porque na verdade, nesse tempo de calor, muito provavelmente a ingestão tem que ser maior que 2 litros. Se você faz alguma atividade física, perdendo muito mais, né? Você tem que tomar ingerir uma quantidade muito maior. Então, é uma quantidade variável. Ao contrário de épocas de frio, que você não está fazendo atividade física, que a ingestão ela naturalmente vai ser menor. Mas o ideal é ingerir frequentemente mesmo sem estar sentindo sede. Isso é um tópico que você pontuou que é muito importante. Né? A gente beber água frequentemente, ter as garrafinhas no trabalho, quando vai fazer uma atividade física, você sempre ter à disposição líquidos ali para essa reposição. E durante as atividades físicas. Não é fazer atividade física e beber só depois. Ao longo da atividade física, inclusive para o seu desempenho, né, você vai ter que estar hidratando frequentemente. Né? Uma coisa que você falou importante, que a gente esquece também, eu gostaria até que você salientasse um pouco mais esse cuidado com as verduras, né? Por causa do calor, assim. Sem dúvida, e não é só com a verdura, né? O que frutas. Frutas, principalmente, quando você vai alimentar, comer fora, né? Por exemplo, viajou, evitar maionese, principalmente, porque o armazenamento ali, a maionese, ela é um meio de cultura muito grande para vários tipos de infecção. E se não está bem refrigerado, bem condicionado, a chance de ter alguma infecção ali proliferar, e aí você ter essas infecções intestinais que podem atrapalhar, inclusive, a sua viagem, né? É fundamental ter esses cuidados, abrir mão de alguma coisa que você gosta ali e dar preferência para os alimentos seguros. Alimentação segura, que você sabe da procedência, que está bem cuidado, que foi bem manuseado ali, para evitar esses contratempos aí nessa época de calor. Né? Você falou algo sobre exercícios físicos, né? Eu não sei sobre como é que as pessoas se comportam com esse calor, se elas fogem da academia por causa do calor ou se elas vão por causa do corpo. Mesmo durante o exercício físico, a gente tem que ter uma preocupação com essa hidratação também. Sem dúvida, hoje está sendo até um critério de escolha de academia, né? Tem que ter ar-condicionado, porque senão o pessoal não vai fazer exercício, é uma desculpa. E na verdade isso é fundamental. A hidratação durante o exercício ela é tão importante quanto a hidratação ao longo do dia, ou até mais, porque a perda nesse calor e você gastando mais energia, suando, tendo uma perda de líquido ali, a desidratação é muito mais frequente. Então é fundamental a hidratação ao longo do exercício também. Perfeito. Telespectador, nossa preocupação nesse momento aí de verão, né? Férias, praia, água, piscina, crianças de férias, crianças em casa, vamos nos divertir com qualidade sem nos esquecermos da nossa saúde e especialmente com a nossa pele, o sol, hidratação, tudo isso que o Dr. Breno nos trouxe nesse momento aqui juntos. Breno, muito obrigado pela sua participação aqui. Prazer. Bem-vindo, foi bom demais esse esclarecimento todo.